Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Quem fala aqui é o professor Bruno Xavier. Estamos aqui dando continuidade a uma série de videoaulas sobre como fazer um projeto de pesquisa referente ao seminário de iniciação à pesquisa. Nessa segunda videoaula, pessoal, nós vamos falar principalmente sobre a seleção do tema de pesquisa, fazendo para isso algumas considerações iniciais sobre como se dá a realização da escolha do tema, como se pode, né, se dar a realização da escolha do tema, depois realizando algumas primeiras aproximações ao tema, o melhor especificando, é, em paralelo a isso, né, a gente depois de selecionar o tema, melhor especificar o tema, a gente quer selecionar aqueles documentos que serão mais interessantes para a nossa pesquisa científica, que pode ser feito por meio da pesquisa documental, bibliográfica e também através de contatos diretos. E nesse processo é importante a gente saber das formas básicas de organização do trabalho científico. Isso vai facilitar bastante a pesquisa científica. E essas formas de organização podem se dar através do fichamento, do resumo ou da resenha. Então vamos falar como pode se dar a seleção do tema da pesquisa. Construção versus apresentação de um projeto de pesquisa. A gente, na videoaula anterior, falou que todo projeto de pesquisa deve responder às questões nucleares, a todas essas questões nucleares, independentemente da formatação que se escolha para o projeto de pesquisa. Por exemplo, aqui nessa formatação a gente tem nessa ordem a justificativa, o problema, os objetivos, a metodologia, o cronograma e a bibliografia. A gente viu que podem existir outras formatações, a depender da instituição, a depender dos requisitos que o orientador observe, a depender até mesmo do que vocês achem que devem melhor compor o projeto de pesquisa na sua apresentação. Então, a gente pode fazer aqui alguns questionamentos. Quer dizer que a gente deve escrever primeiro a justificativa para depois escrever o problema? Como assim? Como justificar alguma coisa se ainda não sabemos o que é? É importante reafirmar que o momento da construção do projeto é diferente da forma de apresentação do projeto. Então, não necessariamente a gente vai construir o projeto, desenvolver o texto nessa ordem. Então, você já sabe qual é o núcleo básico de um projeto de pesquisa, mas isso não significa que você deva começar a escrever primeiro a justificativa. De fato, o começo é sempre a organização da situação problemática. Então, uma coisa é a forma de apresentação do projeto, como falamos, outra coisa é a construção do projeto. Então, nessa videoaula, vamos tratar do caminho para escrever cada parte constituinte do projeto. E uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é selecionar o tema. Então, no momento da seleção do tema, é natural que a gente questione o que pesquisar e muitos temas tendem a aparecer. Isso é natural, isso faz parte da construção do processo, né? A gente tem que ter cuidado
ao escolher algum tema mais genérico, porque ao pretender falar de tudo, o resultado é um trabalho que não trata do tema com profundidade. Então, a gente tem que nos questionar por onde começar, quais critérios a gente deve utilizar na seleção de um objeto de estudo. Então, para início de conversa, é importante sublinhar que os temas para a pesquisa podem surgir de várias maneiras, como da observação do cotidiano, através do qual, direcionando seu olhar, o pesquisador poderá descobrir problemas interessantes, inventar algum produto, desenvolver algum processo para solucionar alguma questão. A ideia também pode vir da vida profissional, que suscita a vivência de muitas situações dilemáticas, que podem ser pensadas como projetos de pesquisa. Eu, particularmente, cheguei em uma solução de um processo avaliativo justamente por causa da minha vida profissional enquanto docente e por causa do contexto remoto, de ensino remoto no qual estamos inseridos, no qual ficamos obrigados a vivenciar. O surgimento de ideias também pode se dar por meio de contato com especialistas, de maneira individual ou coletiva. É por isso que existem as conferências, os seminários, é por isso que existem os grupos de pesquisa. Então, essa é uma forma que também costuma proporcionar o levantamento de novas questões. Também pode se dar por meio do estudo de literatura especializada. Ao ler sobre determinado assunto, a gente pode ter novas ideias. Nesse estudo, se pode indicar controvérsias e lacunas a serem preenchidas. E também por meio da criatividade, que é intrínseca ao ser humano, da descoberta repentina e algumas vezes casual de um problema a ser investigado. Quando for escolher um tema de pesquisa, considere que o tema a ser selecionado deve indicar a área de interesse a ser investigada, que pode ser definida primeiramente pela sua vontade ou motivação em fazer essa pesquisa. Também, como vai ser o caso de vocês no projeto integrador e no TCC, deve considerar a carreira ou exigências do curso, né? Em outros casos, a área pode ser indicada pelo professor e também está em sintonia com as preocupações de um grupo de pesquisa. Isso tem como vantagem o aprofundamento de um campo temático e, consequentemente, faz avançar o conhecimento naquela área. Então, pessoal, ao escolher um tema, é importante que a gente observe algumas características desse tema. Esse tema ele pode ser um tema de sua familiaridade. Isso vai facilitar a busca bibliográfica, vai proporcionar uma reflexão mais consistente, que caso não acontecesse, não existisse essa proximidade, isso poderia dificultar ou mesmo impedir a execução do trabalho. E também a gente pode escolher um tema por a gente observar que é uma lacuna na nossa formação profissional. Então, muitas vezes, nos deparamos com temas e problemas importantes na nossa prática profissional que não tivemos ainda a oportunidade de estudar com mais rigor. Então, embora exista a dificuldade de não estar familiarizado com o tema, a motivação pode ser um poderoso instrumento de trabalho. Em outros casos, a gente também pode escolher um tema de acordo com as preocupações de um grupo de pesquisa.
Então, a gente pode dizer que na escolha de um tema de pesquisa, a opção ideal é unir uma grande motivação com uma certa familiaridade. Os manuais de pesquisa incluem como razões para a escolha de um tema de pesquisa, principalmente o interesse pelo problema em função da sua carreira, ou a partir das exigências do curso, ou ainda pelo desejo de preencher uma lacuna na sua formação profissional, como a gente já citou, essas motivações aqui, que são motivações, razões legítimas e muito importantes. Entretanto, é preciso atentar para elementos mais subjetivos, né? que, re, que revelam a sensibilidade, o envolvimento com o tema escolhido, a partir de sentimentos de afetividade e até mesmo de empatia, de escolher um tema por querer se colocar naquele lugar e achar interessante a pesquisa. Então aqui a gente traz um exemplo, uma citação aqui direta, né? Então tinha tudo para escolher um tema de sociologia rural, fiz ciências sociais na graduação, vim da roça, de família pobre, já cortei cana, mas uma coisa me chamou a atenção, não saiu da minha cabeça. Foi uma cena que presenciei. Um dia, numa escola de ensino noturno, vi policiais ficarem olhando para uma sala de aula como se os alunos fossem bandidos. Eu estava naquela sala de aula como estagiário de prática de ensino. Vi aquela cena e fiquei pensando, podia ser um daqueles alunos, fui aluno de um curso noturno. As pessoas só estavam estudando, estavam ali porque queriam aprender, não eram obrigados a ficar ali. Não esqueci disso. Essa é a minha motivação maior para a dissertação, que eu chamo de BO da educação, a visão dos policiais. Então, creio que a maior razão para a escolha de um tema está relacionada com esse envolvimento. O pesquisador, de alguma forma, é seduzido pelo que vê. Então, essa é uma dica que fica para vocês quando forem escolher o tema do projeto integrador e, consequentemente, que vai ser o que vocês vão desenvolver no trabalho de conclusão de curso, que sintam interessados, envolvidos pelo o que pretendem desenvolver. Um aspecto relevante a ser considerado neste momento é se o tema escolhido é exequível, isto é, se é possível de ser executado por você. Muitas vezes se elege um tema interessantíssimo, mas que diante da disponibilidade do pesquisador ou ainda da amplitude do tema, se ele é muito amplo, né, pode se tornar inviável. Também das condições concretas que existem para executar esse tema, esse projeto financeira, condições financeiras, de infraestrutura, material de consumo, logística, né? Também depende da disponibilidade de um orientador, do orientador colaborar, né? Orientar esse trabalho com esse tema, né? Pode ser que o orientador não tenha conhecimento específicos na área do tema, né? Então, é importante a gente se preocupar com, com a exequibilidade do tema. Dado que a gente escolher um tema, quais movimentos, quais ações, quais primeiras aproximações a gente realiza sobre esse tema. Já que foi definido o tema, pode ser muito amplo, né? O passo seguinte é começar a se aproximar mais para descobrir qual é o ponto exato que pretende pesquisar, que se pretende pesquisar. Então, o primeiro processo é fazer um levantamento do problema. Isso se dá sem a participação dos sujeitos da pesquisa. Nesse caso, o pesquisador ciente do domínio que tem na área e da larga experiência que tem em pesquisa, ele levanta a priori o problema,
Em um segundo processo, o pesquisador pode escutar os sujeitos da pesquisa ou pares que têm melhores condições de indicar temas, problemas relevantes. Então, ciente das opções iniciais, o passo seguinte será o de realizar um levantamento de documentos disponíveis a fim de mapear as diferentes contribuições expressas em livros, periódicos, dentre outros. Então a gente precisa fazer uma pesquisa nesse sentido. Então uma questão que sempre se coloca nessa fase é: devo buscar toda a literatura existente sobre o assunto ou devo limitar-me ao material disponível? Então, evidentemente que é impossível reunir toda a literatura sobre um determinado assunto, mas sem dúvida é possível, imprescindível, reunir as contribuições mais relevantes sobre o tema. E esse esforço sempre indica ir ao encontro de materiais bibliográficos desconhecidos. Por isso, a importância do professor orientador nesse momento de indicar e facilitar esse caminho. É importante ressaltar esse aspecto, né, de que o professor orientador ele tem um papel fundamental nesse encontro de materiais bibliográficos, facilitando a vida do orientando, né, pesquisador. Porque muitas vezes existe essa visão fake, né, de que aquele aluno que pretende realizar uma monografia sem consultar um único livro, porque acredita ser a sua experiência absolutamente suficiente para escrevê-la, ou então aquele aluno que possui 2 ou 3 livros e acredita que eles possam dar conta de toda a monografia. Por isso, não precisa fazer nenhum levantamento. Lembrando que o trabalho monográfico pode ser compreendido como atividade de pesquisa científica, sendo geralmente solicitado para a conclusão de cursos técnicos de graduação, pós-graduação. A monografia é um estudo profundo sobre um autor, um tema, uma época. Isto remete para um trabalho escrito sobre um tema específico, no qual mono está para único e grafo escrever. Então, realizando essas primeiras aproximações ao tema, conforme a gente explicou, existem 3 procedimentos, né, de pesquisa principais, que é a pesquisa documental, a pesquisa bibliográfica e também por meio de contatos diretos. Então, para discutir a ideia de pesquisa documental, é preciso esclarecer o que seja um documento. O documento é qualquer informação sob a forma de textos, imagens, sons, sinais, etc., contida em um suporte material, fixados por técnicas especiais, como impressão, gravação, pintura, incrustação, quaisquer informações orais, diálogos, exposições, aula, reportagens, tornam-se documentos quando transcritas em suporte material. Então, a gente deve superar aquela ideia de que o documento é apenas o escrito oficialmente, guardado nos arquivos governamentais. A noção de documento corresponde a uma informação organizada, sistematicamente, comunicada de diferentes maneiras, pode ser oral, escrita, visual ou gestual, e registrada em material durável, certo? Então a gente tem aqui alguns exemplos de comunicados à imprensa, livros de recortes, artigos de jornal, registros individuais de processos, autobiografias, gravura rupestre, patentes, registros de software. Então, aqui a gente tem uma diversidade de tipos de documentos.
A pesquisa documental é muito próxima da pesquisa bibliográfica. O elemento diferenciador está na natureza das fontes. A pesquisa bibliográfica remete para as contribuições de diferentes autores sobre um assunto, atentando para fontes secundárias. A pesquisa documental recorre a materiais que ainda não receberam tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias. Então, entende-se por fontes primárias os dados originais produzidos pelas próprias pessoas que os coletaram. Esse tipo de fonte é caracterizada pela relação direta com os fatos a serem analisados. É o sujeito que faz um relato, observa uma fotografia, analisa uma gravação. Então, uma questão fundamental nessa discussão o que caracteriza a fonte primária é a proximidade da fonte com o acontecimento, a relação mais próxima entre as pessoas e o registro. Isso significa que quando se trata de fonte primária, interessa uma relação direta com o documento. Por sua vez, a compreensão de fontes secundárias remete para aqueles dados de segunda mão. Nesse caso, não se tem uma relação direta com o acontecimento registrado, mas sim com conhecimento através de elementos ou de sujeitos mediadores. A pesquisa bibliográfica é muito próxima da pesquisa documental. O elemento diferenciador está na natureza das fontes, enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre um determinado assunto. A pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. A pesquisa bibliográfica ela caracteriza-se pela identificação e análise de dados escritos em livros, artigos de revistas, dentre outros. Sua finalidade é colocar o investigador em contato com o que já se produziu a respeito do seu tema de pesquisa. Na pesquisa bibliográfica, o pesquisador vai se deparar com dois tipos de dados: aqueles que são encontrados em fontes de referência, que são dados populacionais, econômicos e históricos, e aqueles dados especializados em cada área do saber, que são indispensáveis para o desenvolvimento da pesquisa. Dado que se utilizou de uma pesquisa documental e uma pesquisa bibliográfica, ter se utilizado de contatos diretos, né, no qual o pesquisador conversa informalmente com pessoas que podem fornecer dados ou sugerir possíveis fontes de informações úteis para o seu trabalho. Dado que se fez esse levantamento inicial, quais formas básicas a gente tem para organização do trabalho científico? Então, dado que se fez esse levantamento inicial dos materiais disponíveis sobre o assunto, a gente precisa conhecer melhor o material que foi selecionado. É a hora de organizar os dados importantes levantados durante a pesquisa que foi feita anteriormente. Então, dado que a gente escolheu o tema, dado que a gente teve uma aproximação maior com o tema, chegando em um assunto mais específico para trabalhar nessa pesquisa, dado que foi feita uma pesquisa bibliográfica, documental, ter se utilizado de contatos diretos para também ter uma maior aproximação com o tema, separando essa documentação, separando esses trabalhos. A orientação agora é de conhecer melhor o material selecionado e, nesse momento, cada material possivelmente indicará novas fontes a serem pesquisadas. Então, essa fase é muito importante para a construção do seu projeto e também para a sua monografia. Quantas vezes lemos um livro
e depois de alguns dias vem aquela pergunta: onde foi mesmo que eu li isso? Qual o autor que trabalha essa questão? Então, para evitar esses e tantos outros problemas semelhantes de organização, é que a gente vai se utilizar de algumas estratégias. Essas estratégias de organização podem serem realizadas por meio de fichamentos, de resumos e resenhas. Então, selecionando o material, a gente organiza uma base de dados ou um fichário de apontamentos. Aos poucos, ao adquirir mais experiência, cada pesquisador define que tipo de organização é mais adequada para o seu campo de pesquisa e para a sua forma de trabalho. A cada leitura, a gente precisa registrar suas impressões sobre aquele material. Então, e esse registro, novamente a gente reitera, né, que pode se dar por meio de uma dessas formas de sistematização, que é o fichamento, o resumo e a resenha. Você pode recorrer a dois tipos de fichamento para organizar o seu material. O primeiro tipo de fichamento é o mais simples, denominado fichamento bibliográfico, e serve apenas como um guia de busca. Você seleciona o material que foi feito no passo anterior e faz um registro numa ficha, incluindo dados bibliográficos completos do texto. Se você achou, por exemplo, o material na biblioteca, é um livro da biblioteca, você pode também colocar um número de registro que esse livro está na biblioteca, de maneira que quando você precisar utilizar novamente esse material, você vai encontrar de maneira organizada e fácil. Também é possível colocar um resumo feito a partir do sumário, né? Se for um livro, ou utilizar o próprio resumo que já se encontra nos artigos ou revistas especializadas. Então, aqui ao lado a gente tem o modelo de fichamento. É, Observem que é simples, não é uma anotação que a gente vai fazer, né, de maneira que isso fique organizado. Aqui a gente tem um modelo que a gente pode fazer em papel, mas a gente pode organizar isso de forma digital, com todo o aparato digital que a gente tem hoje em dia. Então, no fichamento bibliográfico, normalmente a gente faz uma busca mais geral, faz um registro mais geral, e para isso a gente pesquisa, examina prefácios, introdução, conclusão, sumários. Podemos dizer que essa é uma fase de reconhecimento, uma pré-leitura que permite uma primeira aproximação do assunto a ser investigado. Então, esse tipo de fichamento que é mais simples, é na verdade um guia bibliográfico para o aluno e tem como objetivos evitar pesquisas com a mesma abordagem, a não ser nos casos de verificação ou confirmação, pesquisar se existem outras abordagens do problema levantado e verificar como foi pesquisado, quais os instrumentos, técnicas utilizados e se há a possibilidade de se aperfeiçoar técnicas já existentes. Aqui nesse ponto a gente observa que pode até suscitar uma nova pesquisa, né? Levantar um novo tema para um novo trabalho. Então, também tem como objetivo estabelecer uma visão global e crítica a respeito do problema e das hipóteses
levantadas para sua solução, iniciar pré-seleção, indicando a possível bibliografia básica e complementar para o estudo da temática proposta. O segundo tipo de fichamento é mais elaborado, é aquele que recorre à ficha de leitura. Normalmente a gente recomenda que a ficha de leitura seja organizada em 3 partes. A primeira parte com resumo das ideias do autor, o destaque de citações do autor, essas citações que o autor faz no trabalho, né? Pode levantar, pode apontar para novos trabalhos que a gente também deseje utilizar no texto que for ser produzido, é, na pesquisa, apontando métodos e conclusões, por exemplo, né? E também a gente é, tem a parte de interpretação do texto. Então aqui a gente também tem um modelinho da ficha de leitura que a gente pode facilmente transpor para alguma solução digital. É importante a gente melhor definir o que é cada uma dessas 3 partes, né, da ficha de leitura, que, que é fazer o resumo das ideias do autor, com a apresentação por escrito da compreensão do texto, por tópicos, com vocabulário próprio. É muito importante que vocês escrevam um texto a partir da compreensão que vocês tiveram, a partir da leitura, de modo que caso vocês desejem colocar essa parte desse resumo na produção textual futura de vocês, na monografia, no artigo, a depender do tipo de documento que vocês desejem produzir, que seja feito com palavras próprias. Na parte de destaques de citações do autor, deve-se ter uma apresentação de algumas passagens do texto consideradas mais relevantes e que apresentem cada tópico anteriormente destacado, não esquecendo de registrar sempre o número da página. Então, é interessante ver e entender, né, que a gente na parte anterior fez um resumo e aqui a gente está fazendo, retirando algumas partes mais relevantes do trabalho, né, que está sendo fichado, e registrando também o número da página. Isso vai dar uma maior organização e vai facilitar a utilização destas partes de textos, né, relevantes no trabalho futuro. Na parte de interpretação do texto, a gente deve ter uma reconstrução mais livre do tema abordado no texto, expressando um diálogo com o autor, incorporando ou questionando posições assumidas pelo autor. É muito comum no meio acadêmico a solicitação de resumir um livro ou artigo, ou até mesmo de pesquisar por meio de resumos. Então, de imediato surgem algumas dúvidas, alguns têm dificuldade de resumir, outros não conseguem discernir o que é o principal e o secundário. E aí, na dúvida, acaba se escrevendo sobre tudo, não compreende-se bem o texto e por aí vai. Então, o primeiro passo é saber o que é um resumo e como resumir um texto. Um resumo é uma apresentação concisa e seletiva de um artigo, obra ou outro documento que põe em relevo aspectos de maior interesse e importância. Podemos destacar alguns tipos de resumo. Nós temos o resumo indicativo, que não dispensa a leitura do texto completo. Faz uma referência às partes mais importantes do texto, descrevendo a natureza, forma,
e o objetivo do texto base, utilizando-se de frases curtas. O resumo informativo é um tipo de resumo que contém todas as informações mais importantes apresentadas no texto base e dispensa a leitura desse último, se for o caso. O objetivo desse tipo de resumo é informar o conteúdo e as principais ideias do autor contidas naquele texto base, destacando o objetivo do autor, a metodologia adotada e as conclusões obtidas. O resumo informativo possui, no final, um conjunto de palavras-chave. Normalmente, esse é o tipo de resumo que a gente encontra no início dos trabalhos de monografia, em artigos, em artigos de congresso, de periódicos. Normalmente, sempre vai se destacar o objetivo, a metodologia e as conclusões obtidas. Então, outro tipo de resumo é o resumo crítico, que é um resumo informativo que formula um julgamento sobre o texto base. Isso tem a ver com o conceito de tese que nós trouxemos na aula síncrona anterior. Trataremos neste livro, né, nesta videoaula, do resumo crítico como resenha. Qualquer que seja o tipo de resumo que você pretenda fazer, atente para as seguintes dicas. Faça um cabeçalho e escreva a referência completa. Procure ser fiel ao texto original, buscando reproduzir as ideias do autor, mesmo quando você estiver usando as suas próprias palavras. Então, quando a gente fala de referência aqui, a gente vai deixar para falar isso no nosso momento síncrono. É importante que a gente aprenda a fazer uma referência tal qual o padrão da ABNT é normatizado, certo? Então a gente vai fazer alguns exercícios relacionados a isso. E já fica como sugestão para vocês pesquisarem, né? Então, aqui, nessa outra orientação, sempre reproduzir as ideias do autor com, é, coerência, né? Com que ele explanou as suas ideias. Destaque a ideia principal do texto e os detalhes mais importantes. Então, é importante captar qual é a ideia principal do texto e aqueles detalhes mais importantes. Preste atenção na estrutura do texto, identificando ideias de consequências, adição, oposição, incorporação de novas questões e complementação de raciocínio. Atente para os exemplos oferecidos. Geralmente eles compõem um detalhe importante. Então, pessoal, nessa orientação de como realizar uma pesquisa e diante do que a gente leu essa orientação, a gente pode fazer aqui uma crítica de que vocês precisam ler bastante. Sendo que a partir de agora, quando vocês forem ler, vocês vão prestar atenção em questões como estrutura do texto, identificar ideias de consequência, adição, oposição, incorporação de novas questões e complementação de raciocínio. Então, a gente viu que o resumo é muito importante em vários momentos da pesquisa científica, né? No fichamento, isto é, na organização por meio da ficha de leitura. O resumo também vai estar presente em vários documentos. Vocês também vão precisar fazer resumos em vários momentos
da pesquisa científica, quando vocês forem fazer uma monografia, um artigo, quando vocês estiverem encontrando as principais informações de cada trabalho, quando estiver fazendo a ficha de leitura. Então, a partir de agora, o exercício de leitura de vocês deve contemplar eh, essas ações de observar a estrutura do texto, identificar ideias de consequência, adição, oposição, incorporação de novas questões e complementação do raciocínio. Estou aqui ratificando isso para que a gente não esqueça. Então, sublinhe. Lembre-se, você deve sublinhar numa segunda leitura, quando tem condições de examinar o capítulo, de pontuar as ideias mais importantes. Então, a gente aqui já presume que mais de uma leitura sobre aquele texto será necessária. Não precisa sublinhar orações inteiras, aprenda a sublinhar só os termos essenciais. Organize um esquema lógico. Visualizar o texto pode ajudar muito, facilitando a consulta, a explicitação da relação entre as partes, dentre outros. Então, vamos falar aqui da resenha, né, que é o tipo de resumo crítico que a gente falou anteriormente. Assim a gente está o denominando aqui de resenha, né? É importante que a gente cite que muitas vezes existe uma dúvida sobre o conceito de resenha, então a gente precisa falar sobre o que é resenha. O termo resenha indica trabalho de síntese, uma análise resumida de produções científicas ou não precisa necessariamente ser científica, muitas vezes o professor pode pedir para vocês fazerem uma resenha de um filme ou outro tipo de documento, certo? Podendo ser seguida de apreciação crítica. E quando a gente fala esse termo crítica é bastante importante, porque nós podemos distinguir dois tipos de resenha: a informativa, considerada também como um resumo informativo, e a crítica, que contempla uma apreciação, um julgamento explícito. E aí a gente pode lembrar um pouquinho do que a gente falou na aula síncrona anterior, lembrar da tese. Então, a ideia de resenha crítica deve ser compreendida sob a observância do seguinte alerta: a criticidade do trabalho está vinculada à maturidade e autonomia do autor da resenha. Então, se vocês conseguem fazer uma crítica sobre aquilo que vocês estão lendo, de forma mais madura, melhor vai ser a resenha. Portanto, essa criticidade do trabalho, ela vai ser variável, vai depender de cada um. O treino nos leva a uma melhor condição de realizar uma resenha. Mas o que significa fazer uma resenha crítica? O sentido atribuído é o seguinte: você deve elaborar um julgamento sobre a obra. Para tanto, pode fazer dois tipos de crítica: a crítica externa, que ressalta a importância da obra no seu contexto histórico, social, cultural e filosófico, e a crítica interna, que se dedica ao exame do conteúdo da obra, julgando. Então, apesar da redação ser contínua, é importante não esquecer de abordar os seguintes pontos: referência bibliográfica, credenciais do autor, conteúdo da obra, conclusão do autor ou autora, apreciação. A referência bibliográfica. Em algum lugar da resenha você deve registrar os autores do livro, o título e o subtítulo da obra, e a referência completa, inclusive o número de páginas. Algumas pessoas colocam logo na primeira frase da resenha, outros chamam uma nota de rodapé. Não importa o lugar, mas esse é um dado indispensável.
É como se a gente estivesse fazendo o fichamento bibliográfico lá de trás que a gente falou, né? Mas aqui vai estar presente no texto da resenha. As credenciais do autor. É interessante oferecer ao leitor da resenha informações gerais sobre o autor do livro que você está resenhando, como também em que circunstâncias ele fez o estudo, quando, onde, porquê, conteúdo da obra. Aqui é o momento do resumo das principais ideias da obra. Pergunta-se sobre o que diz a obra, se tem alguma característica especial, a forma pela qual foi abordado o tema, se exige conhecimentos prévios para compreendê-la, que a teoria serviu de referência, qual o método utilizado. Então, existe um julgamento crítico sobre cada um desses tópicos aqui. A conclusão do autor. O autor, é importante registrar se o autor faz conclusão, se sim, em que momento, no final do livro, dos capítulos, e finalmente qual foi a conclusão. A apreciação. Esse é o momento mais trabalhoso, que exige mais de quem está elaborando uma resenha, porque se refere ao julgamento da obra. Você pode se perguntar sobre o mérito da obra, qual a contribuição dada, se as ideias são criativas, se desenvolve novos conhecimentos, se propõe abordagem diferente, sobre o estilo, claro, conciso, objetivo, coerente, sobre a forma, lógica, sistematizada, se há equilíbrio entre as partes, se há originalidade, sobre o lugar de onde fala o autor, onde se situa em relação às diferentes correntes científicas, filosóficas. Nesse momento também são feitas considerações sobre uma possível indicação da obra. É dirigida a que público? Então, por fim, aqui a gente tem algumas orientações sobre como realizar uma resenha. Se o assunto a ser abordado estiver fora da sua competência, é melhor optar por uma resenha informativa, ou por deixar claro para o leitor essa limitação. Ao ler o texto base, aquele que você vai resenhar, faça anotações em núcleos do tipo passagens profundas, pontos obscuros, novidade, repetição. Destaque com cuidado a tese central que o autor está desenvolvendo. Aqui, ó, a tese central que o autor está desenvolvendo. Acompanhe a sua argumentação. Essa apreciação tornará o seu julgamento mais denso e criterioso. Procure ler exemplos de resenhas. Então, pessoal, chegamos aqui ao fim dessa videoaula. Durou um pouquinho mais do que a videoaula anterior, mas porque o assunto foi mais denso. Então, assim, agradeço para aqueles que conseguiram e tiveram a oportunidade de ver a videoaula até o fim.